Olá galera, eu sou o professor Wagner Araújo do canal Hora Exata. Eu estou aqui hoje para ajudar você a resolver os seus problemas com a matemática. Mas logo depois da vinheta. Segue aí! Olá galera, bom tê-los aqui novamente para mais uma aula. A aula de hoje é sobre racionalização de denominadores. O que seria a racionalização de denominadores? É quando a gente resolve uma questão no qual os números de baixo de uma fração, ou seja, os denominadores, são raízes. Então, convencionalmente, não é uma prática comum que num resultado as raízes estejam embaixo. Não que isso seja proibido, mas não é comum. Então, a maioria dos exercícios, das questões de vestibulares, das questões do colégio, de prova, quando você resolve uma questão no qual você está se aproximando a uma resposta final e embaixo deu uma fração onde embaixo é uma raiz, ali a gente precisa fazer uma racionalização de denominadores. E para isso eu coloquei aqui para a gente aqui 3 exemplos, ou seja, 3 modelos de racionalização de denominadores que mais aparecem aí. Né? Mas a mesma coisa que eu fizer para esses aqui, você consegue fazer aí na prova de vocês com qualquer número. É sempre o mesmo procedimento. Valeu? Então vem aqui comigo. Então, olha só. O primeiro caso é quando eu tenho apenas uma raiz aqui embaixo. E essa raiz aqui é de índice 2 e não tem nenhum expoente aqui em cima. Então, é um dos casos mais simples que tem. O segundo caso é uma raiz do mesmo jeito praticamente, só que agora aqui eu tenho um índice diferente de 2 e aqui eu passo a ter um expoente. E o terceiro e último caso é quando eu tenho 2 ou mais raízes aqui embaixo, geralmente são 2. Então, olha só, preste atenção. Para eu conseguir resolver isso aqui, eu tenho que fazer o seguinte, ó, aqui no índice 2, e aqui eu não tenho como se tivesse 1 como expoente, então eu tenho que multiplicar esse cara aqui por um radical no qual esse aqui mais o expoente do que eu gerar aqui dá esse 2. Então, por exemplo, ó, raiz quadrada de 5 elevado a 1. Por quê? Quando eu multiplicar isso aqui, esse 1 com esse 1 dá o 2. Beleza? Então, se eu acrescentei ele aqui embaixo, eu também acrescento ele aqui em cima. Agora, resolvendo isso aqui, como que vai ficar? Aqui em cima vai ficar o próprio 3 raiz de 5. E embaixo vai ficar como? Ó, lembra lá na aula de potenciação? Multiplicação de raízes de mesmo índice. Como é que a gente faz? Repete o índice e multiplica os números de dentro. Ou seja, 5 elevado a 2, porque repete a base que é igual e soma os expoentes. Com isso, a gente corta isso aqui. Quem é que sobrou para a gente aqui? 3 raiz de 5 sobre quanto? 5. Então, percebe que com esse movimento, a raiz que estava embaixo sumiu, ou seja, a gente fez uma transferência de valores de forma que permaneceu o mesmo resultado, porém escrito de uma outra maneira. Mas o número é o mesmo. Se você pegar na calculadora aí e fizer quanto que é 3 dividido por raiz quadrada de 5, ou fazer 3 vezes a raiz de 5 dividido por 5, vai ser a mesma coisa. O segundo caso é a mesma coisa que esse. Eu tenho que multiplicar esse número aqui de baixo, igualzinho por esse aqui, mas eu tenho que elevar esse expoente aqui a uma quantidade que chegue a 6. Então, por exemplo, ó, vezes, tranquilo? Raiz sexta de 5 elevado a quanto? 4. Porque 4 mais o 2 aqui vai dar quanto? O 6. Se eu acrescentei isso aqui embaixo, eu acrescento a mesma coisa em cima. Raiz sexta de 5 elevado a 4. Resolvendo isso aqui agora, como que vai ficar? A parte de cima vai ficar 3 raiz sexta de 5 elevado a 4, dividido por, mesma coisa, ó, multiplicação de radicais de mesmo índice. Quando eu multiplicar aqui, ó, repete a base e soma os expoentes. Então, raiz sexta de 5 elevado a 6. Com isso, eu corto esse cara aqui. Quem é que sobrou para a gente? 3 raiz sexta de 5 elevado a 4, que é o cara que está aqui em cima, dividido por quanto? Por 5, que foi o único valor que permaneceu embaixo. Então, a gente acabou de racionalizar esse número aqui. A gente tirou a raiz da parte de baixo do denominador, no caso que é o denominador,
e fez uma transferência numérica de forma que permaneça o mesmo número, porém escrito de uma outra maneira diferente, né? Agora, essa aqui, ela só foge um pouco em relação a essas duas propriedades. Sempre quando você vê, né, um radical no qual, uma fração no qual as raízes estão embaixo e tiver uma soma entre duas raízes, o que você tem que fazer? Olha o macete. Coloca um parênteses aqui e você vai multiplicar aqui pela mesma coisa. Raiz de 2 e raiz de 3. Só que ao invés de ser mais aqui, vai ser o que aqui? Menos. Se aqui for menos, aqui vai ser o que? Mais. E o que você acrescentar aqui, você acrescenta em cima. Então, como eu acrescentei o raiz de 2 menos o raiz de 3, eu repeti lá em cima. Tranquilo? Agora, para resolver isso aqui, eu preciso fazer uma distributiva. Então, aqui vai ficar, ó, a parte de cima eu vou repetir. 3 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. E embaixo, fazer uma distributiva. Ó, esse aqui vezes esse. Raiz de 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4 dá quanto? 2. Agora esse aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3. Vai ficar mais aqui com menos aqui. Menos 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. Como 6 não tem raiz exata, eu permaneço com raiz de 6. Agora eu vou fazer esse aqui vezes esse. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6, positivo, porque aqui é positivo e aqui também. E agora, raiz de 3 vezes raiz de 3, isso vai dar raiz de 9, negativo, porque aqui é positivo e aqui é negativo. Raiz de 9 é quanto? 3. Beleza? Agora, esse aqui é positivo, ó, menos raiz de 6 e mais raiz de 6. Se cancela. Então, como que vai ficar isso aqui? 3 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 sobre 2 menos 3, ou seja, menos 1. Então, nós racionalizamos o denominador ali. Beleza? Então, espero que essa aula tenha ajudado vocês, né, que vocês tenham uma noção de como fazer as racionalizações que vocês vão usar bastante. Um grande abraço aí do professor Wagner. Curta a página, né? Se inscreva no canal, compartilha, me ajuda na divulgação desse projeto aí. Mande sua dúvida, se tiver qualquer tipo de problema com a resolução, anota lá qual foi o tempo, né? Em qual instante você teve aquela dúvida, manda para mim e eu vou solucionando essas dúvidas aí através de mensagem ou até de um novo vídeo. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.